Olá, varejista! Eu sou o Renato Avó, especialista em gestão e negócios do varejo, e estamos prontos para mais um episódio especial do nosso 360 Varejo Cast. Este episódio é especialmente dedicado a vocês, empresários, gestores, apaixonados, enfim, pelo varejo. É um imenso prazer tê-los aqui conosco em mais um episódio. Hoje, mais uma vez, estou aqui com o meu sócio e amigo Luiz Melo, que vai nos acompanhar no nosso podcast. Tudo bem, Luiz? Tudo bom, Renato? Como vai, pessoal? Como é que estão? Tudo certo. Vamos, então, mais uma vez lembramos a vocês que nos ouvem, que nos assistem, que esse podcast é produzido pela 360 Varejo Consultores, uma empresa de consultoria especializada no varejo e que acredita fortemente no poder que esse setor tem para o país, representando aí pouco mais de 23% do nosso PIB, de toda a riqueza nacional. Como consultores, temos apoiado na transformação das empresas varejistas, tendo como foco o desenvolvimento das pessoas, a utilização das melhores práticas de gestão e a aplicação da tecnologia não como um fim, mas sim como um meio para tornar a empresa mais eficiente e clientes mais engajados com as marcas varejistas. Acreditamos que qualquer empresa, independentemente de seu segmento ou tamanho, é capaz de adotar as melhores práticas utilizadas pelas grandes empresas no Brasil e no mundo. Para vocês que nos acompanham pelo YouTube ou pelas plataformas de streaming de áudio, temos uma variedade de assuntos relacionados aos negócios do varejo preparadas sempre especialmente para vocês. Temos o 360 News, onde nós vamos discutir sempre as últimas tendências e novidades do varejo, tanto no Brasil como no cenário internacional, e vamos tratar também em outro tema de nossos podcasts sobre empresas familiares, dando uma atenção especial a este tipo de empresa, onde nós vamos explorar questões internas e os desafios que essas empresas têm para se tornar empresas com gestão de varejo profissional. Ao longo dos nossos episódios, teremos também a presença especial de convidados que irão abrilhantar nosso bate-papo, trazendo suas experiências no setor, apresentando cases e soluções inovadoras que eles estão desenvolvendo e desenvolveram ao longo de toda a sua trajetória. Além disso, nós criamos um bloco no qual batizamos os anti-cases de sucesso. Qual é a intenção deste bloco, né? Fizemos um trocadilho com os tradicionais cases de sucesso, onde o nosso objetivo enquanto 360 Varejo Cast é explorar situações sempre baseadas em fatos que nós passamos em nossa trajetória, tanto o Luiz quanto eu, em que as coisas não deram muito certo, por algumas escolhas e algumas decisões tomadas de maneira errada. Nossa experiência tem mostrado que aprender com os erros, com os anti-cases, os chamados anti-cases, é uma fonte valiosa de reflexão e de crescimento. Enfim, nosso objetivo é apresentarmos a vocês que nos escutam, que nos assistem, diversos temas como tecnologia, logística, gestão comercial, desenvolvimento de pessoas, finanças e tudo o que for relevante para o varejo. Nossa prioridade é trazer sempre um conteúdo claro, focado e relevante para você que está nos vendo ou simplesmente nos ouvindo. Estamos aqui para ajudar você a aprimorar as suas práticas na sua empresa, no seu segmento de varejo, compartilhando sempre conhecimentos e experiências que contribuirão para o sucesso de suas empresas e para o seu sucesso enquanto profissional. Bom, Luiz, vamos ao episódio de hoje, então. Vamos lá, pessoal. Prazer estar com todos aqui. Um tema muito relevante que nós vamos tratar dentro do nosso bloco do 360 News. Nós vamos falar de vários temas relativos ao momento atual do varejo. Como todos sabem, a gente vem passando, especialmente nos últimos anos, por um processo profundo de transformação e, em grande medida, impactado pelo digital, né? Pelo e-commerce, a introdução a partir de novos hábitos de consumo. Mas o nosso tema central, ele envolve muito o momento em termos de concentração e oportunidades de mercado dentro do segmento do varejo. Quando a gente olha para fora do Brasil, né, Renato, a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente vê uma predominância, praticamente um monopólio, vamos dizer assim, né, do Walmart, né, como o grande player do varejo de alimentos. Do varejo de alimentos, é.
No mercado digital, você vê a presença da Amazon na vida do dia a dia das pessoas e o quanto a Amazon se tornou importante para consumidores. Aqui no Brasil, trazendo aqui para a nossa realidade, a gente percebe alguns segmentos com alta concentração, já como é o caso do mercado de eletroeletrônicos. A gente percebe que os 5 principais players do mercado do varejo de eletroeletrônicos domina aí cerca de 70% já do total da receita do GMV gerado nesse segmento. Agora, isso não é necessariamente uma realidade para os outros segmentos. Né? A gente vê aí vários segmentos com uma dispersão entre 10%, 20% e 30% de concentração. Certo, né? Certo. Mas o que a gente pode entender disso, Renato? Você acha que existe oportunidades? Ou como a gente gosta de brincar, está tudo dominado? Já existe uma predominância que não gera oportunidades para os players atuais, para as empresas pequenas, médias? Qual que é a tua visão em torno desse tema? Certamente que não, Luiz. Né? Não está tudo dominado pelas grandes empresas, tirando alguns segmentos que você menciona. Né? O Brasil ele é um país continental, né? Com cerca aí de 210 milhões de habitantes, com muita gente ainda para entrar no mercado de consumo, né? Até pelas desigualdades, infelizmente, que temos no país. Mas, em alguns segmentos, essa participação dos maiores varejistas, ela acaba por criar, dependendo da localização que o varejista que nos ouve, que nos assiste está, acaba por criar oportunidades importantes. Né? Essas oportunidades sempre vão estar relacionadas ao como, né? e a forma de atuação do varejista, do varejista regional, do varejista local, etc. Né? O Brasil, com essa característica continental, ele tem uma força muito grande dos varejistas regionais. Sem dúvida. Né? Sem Nós dúvida. Cansamos de ver na nossa experiência, seja como executivos, seja como consultores, diversos varejistas regionais, locais, dando uma surra nas grandes redes. É verdade, né? é verdade. Uma surra nas grandes redes. E claro, sim, há oportunidades tanto de sucesso quanto de aprendizagem para empresas menores, para empresas que conhecem mais de perto os seus clientes, e para a empresa que consegue traduzir na sua operação aquilo que o cliente daquela determinada localidade quer. Renato, esse ponto que você está comentando, né, sobre a regionalidade, o que a gente observa muito são as análises feitas no atacado, assim, né? Sim. Não, porque o Brasil... Você tem uma dominância das grandes empresas, houve as análises feitas todas de forma generalista, né? Sim, sim. Como assim, essa oportunidade que a gente tem de trabalhar com clientes ao longo, né, de muitos anos e trabalhando com clientes em vários estados do Brasil, a gente observa de uma forma muito nítida que as empresas elas estão em estágios diferentes, né? Exatamente, estágios diversos, momentos diversos. Exato. Né? Então você pega, às vezes, uma empresa de um determinado estado, lá que tem 10, 15, 20 lojas numa determinada região, ele tem uma presença, né? Ele, como você comentou, às vezes ele bate e consegue competir com as grandes, mas ainda existem muitas oportunidades escondidas dentro dessa empresa. Exatamente. Né? A gente percebe. Tem um caso interessante que a gente sempre comenta, né, que é uma empresa de uma determinada região do Brasil, né, uma empresa familiar que a gente atende, e apesar de ele ser predominante na região dele, por falta até de competição de players ali, mas é uma empresa que está parada na década de 80, né? Exatamente. Então, quando a gente fala desse processo de transformação das empresas, né, de torná-las mais competitivas, muitas vezes você não consegue trazê-las do estágio que ela está atualmente em uma velocidade muito grande para atualizá-la para o que está acontecendo de forma mais contemporânea dentro do varejo. Né? Então, esse é um entendimento que é necessário ter, né, Renato? Que é o estágio de cada empresa, né? O momento que ela está. E mesmo assim é possível, pelo que a gente tem observado, encontrar essas oportunidades, correto? Certamente, certamente. Muitas vezes eu diria que é impossível você transformar uma empresa que
tem a sua gestão ancorada aí na década de 80, 90 do século passado, transformá-la numa empresa digital de uma hora para outra. Numa empresa que responde às características do varejo, do grande varejo, da omnicanalidade e outras características, né? De uma hora para outra você não consegue. Você precisa, sim, ter o diagnóstico do momento que essa empresa está passando, qualificar as pessoas, principalmente as pessoas dessa empresa. Exato, porque o digital, né, não é uma questão de tecnologia, principalmente não digitalizar certamente a cabeça dos gestores da empresa, em primeiro lugar. Exato. Agora, por outro lado, se as empresas, obviamente, não se modernizarem, não se atualizarem, não desenvolverem processos de gestão mais adequados, essas empresas não vão sobreviver. Certamente. Aí vão depender de fatores sempre externos, né, que elas não conseguem controlar. Esse exemplo que você deu do varejista que está na década de 80, 90 em termos de gestão, mas não tem uma competição tão forte ainda na região. A competição forte vai chegar. As grandes redes de varejo nacionais, elas vão chegar naqueles mercados. Elas ainda não chegaram. Vão chegar com mais força, mas vão chegar. E aí é a oportunidade, sim, do varejista, do médio varejista, do pequeno varejista que está pensando em expansão, se preparar. Se preparar e sempre olhar para dentro, né? Para dentro das suas características. Mas seria interessante a gente trabalhar com quem nos ouve, com quem nos escuta agora, com alguns dados, né? Dessa concentração de mercado. Vamos à primeira figura da nossa apresentação de hoje. Ela é uma figura baseada em dados levantados pela Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, uma associação aqui de varejistas nacionais, e dados do IBGE também, baseados nos indicadores do chamado varejo restrito e varejo ampliado, e trata aqui de 5 segmentos principais do varejo, né? Para quem apenas nos ouve, a gente vai procurar traduzir um pouco, né? Então, por exemplo, o que o Luiz acabou de mencionar, né? O mercado de eletro e de móveis. Os 5 maiores varejistas, eles já respondem por mais de 70% das receitas brutas, né? Do chamado GMV, né? Gerado por esse segmento, né? 71,7%. Que oportunidade, por exemplo, Luiz, pode existir para um varejista de eletroeletrônico hoje no Brasil que não esteja entre os 5? É muito difícil. É muito difícil. A gente percebe que, mais do que nunca, o varejo está caminhando para a hipersegmentação, né? Para os nichos de mercado. O processo de comoditização, ele inevitavelmente vai cair numa competição de preço. Porque esse varejista, se não estiver entre os 5, ele vai precisar oferecer alguma coisa diferente para me convencer ou te convencer a não comprar dos 5. Exato. Né? O que ele pode fazer diferente? Que serviços que ele pode desenvolver? Né? Então, é um segmento que dificilmente um novo player conseguiria entrar aí, né? Nesse grupo seleto de 5. Né? Sim. Ele pode eventualmente se diferenciar, se hipersegmentar na localidade dele, na região dele, oferecendo algo que os 5 não oferecem. Exato. Então é um desafio bastante complicado, certamente. Já em outro segmento, e aí é uma imagem oposta, né? A quem apenas nos ouve. O segmento de material de construção é um segmento ainda muito pulverizado ao longo do Brasil. Disperso. Né? Muito disperso. Os top 5 varejistas de material de construção, conforme a figura, eles respondem só por 7,5%, né? Da venda gerada por esse segmento. Então, há diversas oportunidades dentro desse segmento. Quem que vai aproveitar? O varejista que também oferecer uma proposta de valor diferenciada, conhecer o seu cliente de maneira mais próxima e conhecer o seu cliente de maneira mais adequada. A gente sabe que material de né? construção ele tem as suas dificuldades logísticas. Claro, né? Você tem cargas ali, né, pesadas, sim, né, de sim, transporte, sim. Então tem as suas próprias características. Mas isso não quer dizer que esse mercado... para mim, mostra justamente o contrário. É que os atuais players não estão conseguindo, né, através da sua proposta de ganhar valor... presença, né? Ganhar presença. Então, aí a gente vê a presença de pequenas lojas, né, bastante pulverizadas. Então, você tem um conjunto
de uma magnitude de lojas aí, né, de pequeno porte até por instaladas. essa característica do produto, né? O varejista precisa estar próximo de quem está Exato. reformando, construindo, etc. Exato. Até por essa questão logística, né? Exato. Já no varejo farma, né? No chamado varejo farma, nós temos uma concentração que gira em torno aí de 38,5% dos 5 grandes varejistas desse segmento, né? É uma concentração que tem aumentado bastante nos últimos 4, 5 anos, né? Até por um movimento de consolidação das empresas, né? Algumas empresas, a farmácia de antigamente, né? A farmácia de 20, 30 anos atrás, ela vem sendo engolida. Ela não existe mais, né? praticamente. Tirando nas pequenas cidades brasileiras. Exato, né? Ela não existe mais porque é um segmento que demanda um investimento em estoque alto, né? Valor agregado muitas vezes alto também, né? E um segmento que tem crescido pela consolidação das grandes empresas. Já o que você falaria do segmento de moda, Luiz? Os dados que nós temos aqui. Exato. O segmento de vestuário de moda, ele é um segmento também que a gente pode considerar bastante pulverizado. Apesar de ter aí cerca de 28% de concentração na mão dos 5 primeiros, a gente percebe que a cadeia de abastecimento é uma cadeia bastante pulverizada. Não só em termos de indústrias, mas também com relação a toda a cadeia de suprimentos envolvendo as confecções, né, tinturarias, passadorias, enfim, todo o processo que envolve a transformação do fio em roupa, ela é muito pulverizada no Brasil. Então, esse é uma primeira questão que a gente tem que considerar, que é a cadeia para trás do varejo, né? E com relação à cadeia na ponta, que é propriamente o varejo, a gente percebe que ainda existe uma predominância muito grande de redes regionais, né? Sim. Redes regionais, a presença muito grande de pequenas lojas, né? Agora, e existe muita oportunidade escondida, né? A gente, dentro do trabalho que a gente faz, dentro da consultoria, a gente vê a quantidade de equívocos que são tomadas durante o processo de gestão, né? A transformação do dado em informação e a transformação da informação em processos de gestão, apesar de toda a tecnologia que existe disponível, apesar de toda a informação que existe de forma democrática que a gente vê, né, em todas as plataformas, né, hoje disponíveis para as pessoas se educar, a gente percebe que é um setor que ainda é muito movimentado pelas práticas antigas, né? Sim. As práticas antigas. Então, embora a gente perceba que existe uma concentração em torno de 27,8% e exista uma dispersão muito grande, o fato é que essas empresas elas precisam se modernizar. Sim, né? sim. Não achar que, aquilo que a gente comentou já, não achar que a tecnologia ela vai revolucionar sem a pessoa estar apta a fazer esse processo estar preparada para isso. Exato, né? exato. E tem gente de fora muito boa chegando nesse segmento, né? Como a gente discutiu no episódio 02 do nosso 360 Varejo Cast. Exato, né? Bem lembrado, Renato. Para quem se interessa sobre esse tema do segmento de varejo digital, acho que é o 02, né? Foi o 02? Foi o 02, que falamos da Shein, né? Nossa, é muito legal o modelo de negócios, que é um modelo completamente transformacional. Ele é um modelo que traz uma série de inovações, né, com relação ao estoque próximo do zero, que é um dos grandes investimentos que uma empresa faz, é estoque. E ele provavelmente é um modelo que eu não tenho dúvidas em afirmar que vai ser o grande modelo que vai transformar o varejo no Brasil em todos os segmentos. Né? Mas, enfim, vale a pena assistir esse vídeo. O que mais aí, Renato? Eu diria, para complementar os dados desses 5 segmentos que nós apresentamos aqui, vamos entrar na minha praia, né? A minha praia é o setor de varejo de alimentos, né? O varejo supermercadista. Trouxemos até uma figura um pouco mais detalhada, a segunda figura, que trata um pouco sobre essa concentração, né? Nós vemos aí os 5 principais varejistas de alimentos, eles respondem aí por pouco mais de 28%. Na segunda figura, a gente tem alguns dados, a produção está colocando aqui, a gente tem alguns dados que mostram um pouco da evolução dessa concentração, né? E são dados apurados pela Associação Brasileira de Supermercados, né? O segmento do varejo alimentar, de todo o nosso varejo aí, que responde por 26% do PIB, só o varejo alimentar responde por pouco mais de 7%, né? Dados baseados no ano de 2022. E ao longo dos últimos 3 anos, nós vemos a evolução da concentração das 50 maiores empresas, uma evolução
constante, pequena, mas constante, né? Então nós vemos aqui nas barras mais à esquerda que da primeira à 10ª empresa supermercadista nacional, a participação dos 10 primeiros passou de pouco mais de 40% em 2020 para quase 48% em 2022. Existe sim um movimento de concentração do setor, do segmento. As 5 maiores, elas acabam representando, por enquanto, apenas cerca de 32%, baseado em 32% em 2022, mas você sente uma consolidação, as top 50, da primeira às 50 empresas varejistas, já respondem por quase 60% do mercado. Mas se nós formos, Luiz, levar em consideração que as 5 ocupam 30 e poucos por cento do mercado, tem os outros 70% do varejo de alimentos pronto para receber empresas com um bom desempenho. Exato, e nós somos chamados muito para esse tipo de projeto, né? Que é justamente traduzir, né? Traduzir em termos de prática, de processos, de modelos de gestão, em várias situações de empresas de médio, de pequeno a médio, vamos chamar assim, sim, né? Sim. Empresas aí que têm 10 a, às vezes, 30 unidades supermercadistas, né? E é impressionante como quando você vem com uma visão de fora, né? A empresa às vezes está imersa nos seus próprios problemas, perdida, né? Então, quando você vem com uma visão de trazer determinados assuntos que fazem parte dentro das melhores práticas de gestão dentro da empresa, é impressionante como a empresa evolui, né? Evolui. E sem a implementação dessas melhores práticas, dificilmente a empresa consegue passar por um novo ciclo de crescimento. Exato. Porque ela vai fazer um processo de repetição dos seus próprios erros. Né? Vai se perdendo nos seus próprios erros, se não olhar internamente. Né? Então, diante de todos os dados que nós vimos, diante dessa concentração do varejo maior em alguns segmentos, menor em outros, oportunidades existem. Nós, nesse nosso episódio, nós vamos tratar de como essas oportunidades podem ser aproveitadas pelos varejistas. Elas podem se apresentar aí de diversas formas, né, Luiz? As oportunidades se apresentam de diversas formas. Primeiro, a oportunidade de qualificar melhor as pessoas do time, qualificar melhor os profissionais. Varejistas locais ou regionais, eles estão mais próximos dos clientes, então eles têm acesso a uma informação que eles precisam conhecer sim e precisam lidar com esses dados, precisam ter gente preparada para lidar com esses dados, ou oportunidades podem acontecer com o chamado conceito do enfeitar a noiva, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? Mas você diria o que, Luiz, para as empresas que não são as top 5 de nenhum desses segmentos? Eu tenho que fazer o quê? Exato. Então, assim, exatamente dentro de um processo muito semelhante ao de um médico, né? Em primeiro lugar, a empresa precisa se conscientizar que ela precisa de ajuda. Sim, sim. Enquanto essa iniciativa não partir dos gestores da empresa, nada é possível ser feito. Né? A partir do momento que a empresa percebe que ela, mediante essa competição que a gente tem comentado, mediante a todo o processo de transformação digital, se a empresa não der o primeiro passo, então, que é, no caso, buscar uma ajuda, onde, através de várias possibilidades é possível ser feito, desde dos próprios gestores entrarem no processo de educação sobre varejo. Sim. Hoje existem diversos cursos aí muito legais. Conteúdos muito bons, né? Muito bons, e a boa notícia é que uma grande parte é grátis, né? Sim, sim. Então, você hoje vê podcasts também de qualidade, com especialistas do varejo, e o nosso próprio trabalho que a gente vem fazendo como consultoria, né, dentro das empresas, que é justamente fazer um processo de organização e de entendimento dos problemas que estão afetando a empresa. Né? Então, que é o tal do olhar para dentro de casa. Né? Exato. Não adianta você ficar culpando o externo, né, como a gente vê hoje, uma choradeira. Porque custo Brasil, de fato, o custo Brasil é algo pesado? Sim. O custo Brasil, é a Shein, é a economia, é a política. E quando você vai para dentro dessas empresas, você vê a quantidade de problemas que são gerados lá dentro. Né? Então, são pessoas inadequadas, processos mal desenvolvidos, tecnologia inexistente, dados completamente dispersos, muitas vezes inexistentes. Né? Então, a empresa, ela precisa... A empresa, quando a gente fala, principalmente os seus líderes, né? Eles
precisam, sobretudo, olhar para dentro do seu negócio. Sim. Né? Sim. E uma coisa que a gente também tem comentado muito é o processo sucessório das empresas familiares, né, Renato? Claro. Que, inclusive, você tem muita experiência com isso, porque você atuou numa empresa da sua família. Sim. Então, o que a gente percebe em várias situações é quando entra a segunda geração aprende com a primeira e muitas vezes a repetir os erros da primeira, né? Sim, muitas então, vezes. Muitas vezes a segunda geração não contribui para a evolução da empresa, né, Renato? Então, eu acho que nesse aspecto é que envolve a responsabilidade e assumir o controle do processo de mudança e de evolução, que inclusive a gente vai falar muito sobre inovação, né, Renato? Sim, muito. A gente vai falar bastante sobre inovação, que não é tecnologia que faz piscar luz neon verde, amarela, azul, nada na loja. Não é nada disso, né? Disso. Inovação é fazer melhor. Exato. Né? Então, dentro desses processos que a gente observa, assim, a área de compras é uma grande geradora de ineficiência. Grande geradora. São profissionais não qualificados para estar à frente da área de compras, são processos mal desenvolvidos, são apostas feitas de forma equivocada, então excessos de estoques, perdas de inventário. A gente tem vários casos de clientes que é um verdadeiro caos, né, o processo de inventário da loja, né? Isso falar só em área de compras. Só para falar disso, por isso que a gente repete bastante, né? Quando a gente está em clientes e trata desses processos no interior dessas empresas, né? Varejo é comprar bem e vender melhor, né? Então, todos os problemas que você apontou aí na área de compras demandam o tal do básico que não está sendo bem feito. Exato, né? exato. Então... A gente sempre repete, vamos varejar bem, né? O que é varejar bem? Comprar bem, comprar o produto certo, no momento certo, para o cliente certo, etc, etc, etc. E vender melhor, vender com margem. Exato, né? E tem o processo de desenvolvimento dos profissionais da empresa, né? Inclusive, nós temos um case, né, Renato? Que eu gostaria que você comentasse, né? Um case de um cliente grande, né? Que nós estamos atendendo, que percebeu que a empresa estava crescendo demais, o chamado problema bom, né? Sim. A empresa crescendo demais e havia um projeto mal desenvolvido, vamos chamar assim, né? Um projeto não bem estruturado, melhor, um projeto não bem estruturado do desenvolvimento de seus profissionais que entravam na empresa. Isso. Quer comentar, Renato? Sim, certamente. Então, quando a gente repete muitas vezes que o que interessa são as pessoas, né? São as pessoas que vão desenvolver todos os processos, todos os desenhos, que vão saber varejar bem, que vão saber realizar o básico bem feito, porque varejo é execução, né? Enquanto nós estamos falando aqui, enquanto que os nossos varejistas estão nos vendo, nos escutando, as lojas estão abertas, as lojas estão atendendo cliente e assim por diante. Né? Então, uma empresa que tem estruturado, e a gente tem tido o orgulho aí de participar junto com eles, da estruturação, dessa qualificação dos times, né? É o Oba Hortifruti. Né? O Oba Hortifruti, ele é uma rede hoje com mais de 60 lojas aí em São Paulo, capital interior, e Goiás e Distrito Federal, e que teve um momento de expansão muito forte, né? Onde passou aí de cerca de pouco mais de 20 lojas para mais de 60 atualmente. Uma proposta de valor com uma muito proposta forte, de valor muito bem desenhada, muito bem focada, né? no tipo de cliente que eles atendem, com a proposta de valor de qualidade de produto, etc. E que vem fazendo com a sua equipe de gente de gestão um processo contínuo de qualificação. E nós, então, desde 2021 estamos com eles, participamos de uma parte desse processo. Vai aqui o nosso abraço aí para a equipe de gente de gestão lá do Oba Hortifruti, principalmente para a Natália Trindade, né, que é quem coordena esse processo de treinamento, que começou, né, Luiz? Começou em 2021, treinando os trainees que estavam entrando na empresa sobre varejo, sobre o negócio varejista, sobre o comportamento do líder, sobre liderança, sobre comunicação em equipe,
depois passou a treinar os seus gerentes e hoje desenvolve um programa de formação de supervisores. Qual é a lógica desse programa? A lógica desse programa é um dos pilares do Oba Hortifruti, que é o cuidado com as pessoas. E é uma lógica bastante pragmática. Se a empresa precisa crescer, precisa inaugurar loja, ela precisa de gente qualificada para inaugurar a loja. Exato. Né? E aonde se busca gente qualificada para inaugurar a loja? De preferência dentro de casa. Então, por quê? Porque essa pessoa já tem a cultura da empresa, essa pessoa já tem a cultura dos 5 pilares que o Oba tanto menciona para a sua equipe, tanto converte e executa nas suas lojas todos os dias. Então, esse profissional já tem a cultura da empresa. Então, ele sendo qualificado, melhorando seu conhecimento sobre varejo, ele consegue entregar melhores resultados e a empresa consegue crescer a uma velocidade de expansão desejada pelos seus principais acionistas. Né? E o interessante, você falando agora, me faz refletir a questão que a gente sempre defende, né? A questão, primeiro, da proposta de valor e, segundo, do propósito ou vice-versa, né? Qualquer varejista de qualquer segmento, de qualquer porte, pode e deve absorver as boas práticas das grandes empresas. Sim. Não é esse tema do propósito e da proposta de valor é algo presente e mais do que nunca, daqui para frente, vai ficar mais forte. E isso vai fazer a diferença para o seu cliente, né? A proposta de valor e o propósito, ela se transforma em ações. No caso que o Renato comentou, do Oba Hortifruti e de tantas outras empresas que a gente observa como especialistas em varejo, como estudiosos que nós somos, a gente se dedica grande parte do nosso dia para entender o que acontece nas empresas e a gente observa que não basta você falar, você precisa praticar. Né? Praticar é sair do papel, sair daquele quadro bonito que fica pendurado na parede e você executar através das pessoas dos seus times. Sim. Então, quando uma empresa percebe que ela está no processo de expansão e para que ela cumpra aquilo que ela se compromete a fazer, aquilo que ela cumpra na prática, aquilo que está escrito no papel, ela precisa desenvolver as pessoas. Sim. Desde aquele profissional num cargo mais simples até o seu mais operacional até o seu gestor, gestão, né? até a alta gestão, então, tomador de decisão, né? O que a gente fala em nossos podcasts não é baseado somente em palpites, né? Sim. A gente, obviamente, nós temos as nossas opiniões, temos as nossas convicções, mas é muito do que a gente vive no dia a dia do varejo. Né? A gente brinca, com todo o respeito aos comentaristas que não foram jogadores de futebol, né? Sim. Tem bons comentaristas, tudo. Mas é importante você ter jogado, ter estado dentro do campo, né? Importante ter estado no chão de loja, com a barriga no balcão, né? Como a gente gosta de falar, né? Exato. Eu me lembro lá no meu início de carreira como trainee numa grande empresa, o trainee vai para a loja e vai descarregar caminhão. Sim. Ele vai arregaçar a manga e vai ajudar ele para sentir as dores da operação, né? Então, a reflexão que a gente faz é que os operadores, os gestores das empresas, eles pratiquem aquilo que eles acreditam. Né? E você praticar aquilo que acredita, além de você desenvolver seus profissionais, além de você desenvolver seu time, você precisa conhecer profundamente o seu cliente, Renato. Sim. Não é verdade? E de perto, né? E quando a gente comenta, né? Quem nos ouve ou quem nos assiste pode estar pensando, poxa, mas, Renato, Luiz, mas os varejistas hoje no Brasil já sabem varejar bem, tem gente aí com 30, 40 anos de casa, 40 anos de trajetória, tal, etc. Os varejistas já varejam bem, já fazem todas as operações, né? Já compram bem, já vendem bem, etc. Para isso, nós trouxemos dados recentes e vamos mostrar a partir da terceira figura, a produção nos coloca aqui a terceira figura, por favor. Dados baseados numa empresa de tecnologia chamada Neogrid, depois vocês verificam aí na internet o trabalho deles, um trabalho bastante interessante, dão conta das dificuldades em 2023, por exemplo, ou em 2022, logo, dados recentíssimos. Super. Né? Aconteceram ontem. Né? O que existe de pior numa loja de varejo de alimentos? Faltar produto, ruptura de produto. Né?
o teu cliente vai no final de semana, antes do jogo do time que ele torce, vai buscar a cerveja que ele quer. Ele não encontra na tua loja. Então você não resolveu o problema do cliente, você criou mais um. Exato. Né? Porque esse cliente, puxa, eu quero consumir a marca X de cerveja antes do jogo importantíssimo do meu time na semifinal da Copa do Brasil. Ele não encontrou na loja, ele não tem mais tempo, o jogo vai começar daqui a meia hora. Exato. Olha o problemão que você deu para esse cliente que confiava em você. E Renato, o tema não é ter todos os produtos de todas as categorias e subcategorias a todos os preços. Não se trata disso. Porque nenhum varejista conseguiria atender todos os inputs de consumo e todos os desejos de consumo. De todos os seus clientes. Não se trata disso. Não né? é isso. É você ter o seu nicho e você se propor a entregar aquilo que você se compromete a fazer. Né? Então, o que nós estamos falando é o seguinte, esses dados que a Neogrid demonstra, nós estamos falando de produtos ali que fazem parte da vida. Como é que pode faltar leite em 15% das vezes que o cliente vai na tua loja? Então. Não pode. Né? Exato. Simplesmente não pode. E aí é que entra a tecnologia para resolver um problema de ambos. Ambos quem? Clientes e varejistas. Né? Então, quando a gente fala da tecnologia como meio, é disso que se trata. Né? Existe uma dor? Existe uma dor. Então, a tecnologia ela entra para resolver esse problema, resolver essa dor. Né? Então, a gente observa Isso são dados médios, Renato. Isso é média, né? É média. E, obviamente, que uma empresa de grande porte, a tendência é que esses números sejam menores. Agora, vai para dentro das empresas médias, que a gente não tem dados, né? Isso não é uma pesquisa aqui que a gente conseguiu obter dados da penetração em cada um dos portos, né, do varejo brasileiro. Mas, pelo que a gente observa, pelo trabalho que a gente faz como consultores, a gente vê que os números não são pequenos, são muito maiores que isso. São maiores, na realidade acabam sendo maiores. Né? Sempre toda pesquisa, né? E sempre quando a gente estiver trazendo dados, né, de mercado, a gente vai citar, obviamente, sempre as fontes, mas todo dado de mercado ele acaba sendo um recorte. Né? É um recorte. Ele é um recorte de algumas empresas que respondem, de algumas empresas que conseguem ser verificadas pela tecnologia, por exemplo, da Neogrid, que é o exemplo que a gente está dando aqui. Mas você vê a falta de produtos, que é o básico do varejo, não sendo bem feito. Na próxima figura, nossa produção vai colocar aqui, você também vê a importância e a frequência, né, da ruptura de estoque, né, e o quanto isso recentemente tem aumentado, né, por falta de eficiência das empresas varejistas. Né? Então, do primeiro trimestre do ano passado, 22 para 23, esta média, né, o Luiz lembra bem, né, são dados médios das empresas apuradas pela Neogrid. Né? Houve um aumento de ruptura, né? Então, em categorias importantes, ovos, leite, etc., faltando mais de 15% das vezes, na média, nos varejistas de alimentos. E esse é o varejo físico. E esse é o físico. Essa pesquisa é muito ampla. A gente não quis aqui colocar, porque senão ia acabar consumindo muito o espaço todo. Quando você vai para o e-commerce de alimentos, Renato... Acho que na próxima imagem é o já e-commerce, temos aí? Luiz. Temos aí? Legal. Se eu não me engano, é o e-commerce. Em 22. Maravilha. Olha só os números. Estamos falando que dobra. Exatamente. Dobra. Exatamente. O que é 15 virou mais que o dobro. O que é 15 virou 38, o que era 10, 12 virou 31 e assim por diante. Né? Quantas vezes você, que nos ouve, que nos assiste, fez uma compra pela internet de alimentos e teve o seu pedido cortado em 3, 4, 5 itens. Pediu 10 itens, isso veio 6. Isso é o tempo inteiro. É o tempo todo, né? Então, é aquilo que a gente fala. Apesar das concentrações, apesar da evolução da tecnologia, apesar de tudo isso, as oportunidades escondidas ainda estão dentro da sua casa. Pare de reclamar do que está acontecendo externo. Isso não quer dizer que o que é externo não aconteça. De fato acontece. A gente sabe da pressão de custo. Mas acontece para todo mundo, né? Que nem reclamar do gramado, né? Exato. O gramado está ruim para os dois times. Ruim para os dois times. Então concentre nos problemas que você tem dentro de casa. Você tem feito o NPS do seu cliente? Você sabe o que o seu cliente pensa a seu respeito? Faça. Você tem controlado o índice de ruptura do seu negócio? Eu não estou falando só de varejo de alimentos, viu, Renato? Não, todos. São todos os segmentos. Todos a gente, graças a Deus, tem conseguido, com a nossa proposta de trabalho, atender a segmentos diversos ao longo dos anos. Né? Sim. E para nós, você que é de alimentos, eu que fui formado dentro do varejo de moda, a gente teve a oportunidade de
conhecer outros segmentos que a gente nem imaginava que a gente Sim. poderia, né, atender, e Uhum. está sendo uma fonte de aprendizado para nós, como consultores. Contínuo, né? E esse fato que a gente está trazendo aqui é um fato comum a praticamente todos, para não falar todos, né, Sim, Renato? sim. Que a gente não tem uma pesquisa estatística que pudesse comprovar. Uhum. Mas dentro do recorte de que a gente tem atendido, os problemas são muito fortes dentro dos processos de gestão de uma empresa. Uhum. E você comentou isso num artigo recente que você publicou no teu LinkedIn, né, Luiz? É preciso que o varejista olhe para dentro de casa, né? Os problemas, o externo nós não controlamos, né? Eu escrevi esse artigo muito pela histeria da Shein, né? Porque a Shein ela tá tendo um tratamento diferenciado. Ok. Ela não está tendo tratamento diferenciado, mas eu não vou entrar aqui em polêmicas, tá? Sim. Porque o grande segredo de sucesso da Shein, ela não é a questão tributária. É o modelo de negócio. É o modelo de negócio. É um modelo de negócio disruptivo em relação ao que temos hoje no mercado. Mas não vamos aprofundar, porque foi dedicado um capítulo... Exatamente, um dos nossos episódios, só para falar sobre isso. O hashtag 02, né? como diz o outro, né? Tá falando em detalhes sobre a Shein. Então, claro, a mensagem para você, varejista, que nos ouve, que nos assiste, é que um bom planejamento estratégico e principalmente uma boa execução varejista na ponta, na loja, olha para dentro do que você está fazendo, né? Olha para todas as oportunidades que aparecem, por exemplo, nesses dados que a gente acabou de mostrar aqui, dados recentes de ruptura de produtos de um segmento só, mas no teu segmento varejista, certamente também acontece. Certamente você deixa de atender a teu cliente em algum momento, em alguma necessidade que ele tinha, em alguma dor que ele tinha, né? E o quanto isso te custa. Isso é muito difícil de medir, né? Quanto vale uma venda que você perdeu? Não sabemos, porque... Isso, e fora que é a perda da venda ali, fora o que pode acontecer no depois. Exato. Né? Com a repercussão negativa. A imagem de marca, exato, né? O boca a boca negativo, né? Exato. Ainda mais para nós brasileiros, né? Nós brasileiros gostamos de loja abastecida, abundância, tal, etc. Então, quando você vai uma vez numa loja e a loja está mal abastecida, com algumas rupturas, etc., você vai à segunda, você não vai à terceira mais. Exatamente. E nem recomenda ninguém ir, né? O Renato, você comentou agora há pouco sobre o enfeitar a noiva. Exato. Vamos falar desse assunto aí. Vamos falar do enfeitar a noiva, né? A gente falou no começo do nosso encontro hoje sobre a concentração varejista. A concentração varejista, muitas vezes, ela se dá por meio da consolidação, né? Da consolidação de empresas varejistas. Umas comprando outras comprando umas e assim por diante. O que é enfeitar a noiva e o varejista? Seja o pequeno, que está em crescimento, seja o médio, deve se preocupar. Se você é um varejista que está olhando para dentro, se você está melhorando suas pessoas, se você está melhorando os seus processos, se você está melhorando seus resultados, você pode vir a ser objeto de visita de alguém, alguma empresa maior, algum fundo de investimento, por exemplo, que vai querer casar com a sua empresa. Né? Por isso a metáfora do enfeitar a noiva. Se você tem bons resultados, se você tem uma operação varejista rentável, e a gente sabe da dificuldade que é ser rentável no varejo brasileiro, né? Super competitivo, você pode ser objeto de admiração e depois de cobiça de outras grandes empresas. Né? Eu cito aqui, por exemplo, o exemplo da Plurix. Né? A Plurix é a empresa do Pátria Investimentos, que tem como principal tese de investimento e foco de atuação o mercado varejista alimentar. O mercado varejista alimentar regional. Então, a Plurix ela já tem o controle acionário e interfere, sim, claro, na gestão de empresas médias do varejo alimentar do interior de São Paulo, do Paraná, de Santa Catarina, através da compra da participação da maioria acionária dessas empresas, notadamente empresas familiares. E Renato, a gente não está fazendo propaganda de ninguém aqui, de ninguém. A gente só deu um exemplo. Né? Sinalizando algo que já está acontecendo no varejo brasileiro e tende a acontecer com mais frequência, tende a acontecer com mais volume. Né? Então, essas empresas, se você é uma empresa média
pequena em expansão, média, etc., e que você tem a característica familiar, vão ser 99% das empresas, né, varejistas, como a gente bem sabe. Se você acertou os teus processos, se você tem tem a linha sucessória já definida, as escolhas sucessórias que a gente sempre vai comentar nos episódios sobre empresa familiar já esclarecida, você tem condições de mostrar ao mercado uma empresa com mais valor. Você vale mais. A sua noiva, entre aspas, né? A sua empresa é uma noiva bonita. É uma noiva que pode ser cobiçada por outras empresas. Por outro lado, se você não olha para dentro, se você na tua região não tem uma concorrência tão importante assim desses top 5 varejistas no segmento que você estiver, e você está acomodado, não, está tranquilo, aqui na minha cidade pequena, tal, eu estou mais ou menos sozinho, eu estou nadando de braçada. Tudo bem, para o passado. Daqui para adiante, pode não ser essa realidade, certamente não será. E, Renato, você está comentando, me fez lembrar um outro case nosso. Uma empresa aqui do estado de São Paulo, eu só não me lembro o número de lojas, se eram 5, acho que eram 5 lojas, que era uma empresa que tem um faturamento importante, uma empresa familiar, mas um caos. Sim, sim. Um caos em termos de gestão, em termos de operação mesmo, né, Luiz? Né? Uma confusão de cargos, famílias que é o tipo do caos que nós acabamos percebendo assim na primeira visita. Né? O que mostra que os empreendedores ou que os gestores daquela empresa, sejam eles da primeira ou da segunda geração, eles estavam sofrendo da chamada cegueira do varejista, né? Que é comum. Você que está no varejo, você que abre loja todo dia, fecha loja todo dia, etc., muitas vezes você não percebe o que de errado a sua operação está fazendo. Acaba virando paisagem, como a gente bem brinca. Né? Exato. Então, numa primeira visita às lojas desse varejista que você está citando, nós já percebemos uma série de erros que são erros, entre aspas, fáceis de serem corrigidos desde que as pessoas estejam enxergando esses erros e estejam preparadas para isso. Né? E é um caso interessante porque é família, uma empresa familiar, né? 2 parentes lá dentro do processo. 2 irmãos fundadores, se eu não me engano. Exato. Né? Isso. E não se conversavam sobre determinadas questões, né? Exato. As coisas mal resolvidas, então a gente foi muito para fazer uma espécie de mediação sobre esses temas, né? E colocar as coisas no seu devido lugar. No seu devido lugar, né? Desde a estrutura organizacional, discussão de cargos, funções, descrições, organograma, exatamente. Definir exatamente um escopo de processos, né, dentro do processo de compras, vendas no piso de vendas, enfim, uma série de questões importantes. Então ele mostra que, por exemplo, uma empresa que tem uma penetração num bairro, numa região de São Paulo, né? Sim. Quer dizer, se uma empresa dessa tiver bonitinha, tiver bem organizada, um processo de gestão elaborado, pessoas sabendo exatamente aquilo, quais são baseado em indicadores de performance e tudo mais, são empresas com potencial, né, muitas vezes, de ser adquiridas por outras. Exato. São empresas que vão ser vistas pelo mercado como empresas com valor, né, com valor agregado e oportunidades de crescimento. Então, veja, essa empresa ocupa um bom espaço numa região da Grande São Paulo, etc. Se eu sou um varejista e não estou nessa região, talvez seja mais fácil para eu, como varejista, ou como fundo de investimento, ou que seja, eu comprar essa empresa e já ocupar esse espaço de uma vez. É compra de market share na veia. É compra né? de participação de mercado na veia, exatamente. Então, ao varejista que nos ouve, que nos assiste, cabe a decisão, né? Você vai enfeitar a sua noiva, você vai ser uma noiva bonita para o mercado, ou você vai ser um patinho feio para o mercado que ninguém vai te olhar. Exato. Né? A tua sobrevida no mercado, ela vai depender de fatores que não estão na sua mão, que são fatores externos. Daqui a pouco, na tua região, entra um desses top 5 de qualquer segmento aqui, do teu segmento. E ele vem como um trator. E ele vem atropelando. Ele vem atropelando, exatamente, porque ele já tem um conhecimento, já tem equipe, já tem pessoas, já tem processo, ele vai te atropelar. Então, a tua perenidade enquanto empresa, enquanto negócio, vai ficar comprometida por algo que você não controla, né? Bom, a gente já está indo para o nosso encerramento aqui, Renato. O que assim, você poderia apontar, se colocando no papel de um varejista que está no momento delicado da sua gestão, ou está pensando em expandir seu negócio e não sabe como, ou
deseja, como você comentou há pouco, eu quero preparar minha empresa para uma venda, o que você entende que seriam os principais passos para que ele pudesse ir num processo de desenvolvimento da empresa dele? Primeiro, parabéns por ter chegado até aqui. Né? Exato. Empreender no Brasil não é fácil. E segundo, muitas vezes a tua empresa, do jeito que você empreendeu até o momento, a tua caminhada foi necessária para chegar nesse momento. Hoje, os desafios do varejo, a competitividade, a questão do varejo digital, etc., demandam outras competências. Né? Tua equipe precisa de outras competências. Então, procura um olhar terceiro, procura um olhar atento, procura um olhar com outras experiências, procura uma consultoria que possa... E aí a 360 Varejo, claro, nós temos auxiliado uma série de empresas nesse sentido, que possa tirar uma radiografia, um diagnóstico da tua empresa e saber de que forma que ela pode evoluir, que ela pode ser transformada, porque aí cada empresa vai ter um determinado caminho, uma determinada escolha. Né? Não existe uma receita de bolo pronta. Eu sou um supermercado, a receita de bolo é essa. Eu sou uma farmácia, a receita de bolo é essa. Não existe uma receita pronta. Vai depender das pessoas que você tem, das pessoas que você vai precisar qualificar ou buscar no mercado. Né? Então, procure ajuda de um olhar terceiro para que isso entre na tua pauta, né? Entre na tua agenda enquanto gestor. Né? Mas não adianta achar que você vai chamar um consultor ou uma consultoria, seja ela qual for, 360 Varejo inclusive, e que ela vai resolver todos os teus problemas se você não colocar a mão, se você não patrocinar o projeto. E o interessante da nossa origem, né, como consultoria, que a gente começou com um determinado foco e a gente foi se aperfeiçoando ao longo do tempo. Hoje a gente tem uma equipe de especialistas que trabalham conosco, né? Atuando em vários assuntos do varejo como um todo, do processo de gestão, tributário, compras, tecnologia, e-commerce, enfim, a gente tem uma série de assuntos, né, dentro do processo de desenvolvimento das empresas varejistas que a gente atende e, graças a Deus, a gente tem crescido muito, né, dentro desse setor. Né? Sim. Então, para você, pessoal, temos muito, nosso propósito aqui, falando muito do que a gente deseja entregar para vocês com esse conteúdo, a nossa ideia é trazer muito do que a gente vive na prática. Né? A gente, obviamente, sempre vai trazer assuntos muito com base naquilo que a gente observa, muito aquilo que a gente lê, dos fóruns que a gente participa, mas, sobretudo, daquilo que a gente vive no varejo no dia a dia. Então, a nossa contribuição para você é justamente trazer esses assuntos, né? Fazer com que você reflita, para que você entenda se você está afim, porque o varejo tem que estar afim, né, Renato? Sim. Tem que ter uma tomada de decisão. Exato, aí, né? Uma escolha. Né? A gente brinca, eu até escrevi também um artigo, né, esses dias no LinkedIn sobre o que eu chamei de o empreendedor CLT. Cara, você é empreendedor, você é dono do seu negócio, não adianta você achar que você vai trabalhar naquele horário comercial bonitinho, no final de semana você não vai ter problema. Porque o varejo, ele é uma coisa que, quando o bichinho do varejo pica você fica conectado o tempo inteiro. Você precisa estar apto, né? Então, você tem que estar afim. Em primeiro lugar, a pessoa tem que estar afim, né, Renato? Né? Então, para você, nos siga aí nas nossas mídias sociais, nas nossas redes sociais, visite o nosso site, entre em contato conosco se você tiver alguma dúvida, se quiser conhecer um pouquinho do nosso trabalho, vai ser um prazer falar com você. A gente atende clientes no Brasil todo, né, Renato? No Brasil todo, graças a Deus, em diversas praças aí, e conhecendo cada vez mais outros Brasis, né? Fora do nosso chamado eixo Rio-São Paulo, né? E outros Brasis tão diferentes e com tanta oportunidade ainda. É verdade. Inclusive, esses Brasis estão aqui do nosso lado. Exato. Não é só quando a gente fala porque é distante. Sim, de fato, existem os Brasis distantes, mas existem Brasis diferentes dentro, às vezes, do próprio estado. No nosso caso, que a gente está aqui com a sede em São Paulo, a gente vê Brasis diferentes por aqui perto também. Basta andar 20, 30 quilômetros e ir para a periferia da Grande São Paulo ou para a Grande São Paulo, municípios vizinhos, você vê realidades bastante diferentes das realidades das top 5 que a gente apresentou por aqui. Então, encerramos mais este episódio do 360 Varejo Cast, o nosso 360 News.
Te convidamos a compartilhar, se fez sentido para você, compartilhe com a sua rede, com os profissionais que trabalham junto com você. Visitem o site da 360 Varejo, o www.360varejo.com.br, nosso canal no YouTube, sempre 360 Varejo, nosso Instagram, etc. Para compartilhar conosco aquilo que você achou desse episódio. Pode sugerir temas, comente, compartilhe, sugira temas para os nossos próximos episódios. Vai ser sempre um grande prazer discutir com você esse segmento tão apaixonante que é o varejo brasileiro. É isso aí, pessoal. Grande abraço para vocês, nos acompanhem, fique conosco. Toda semana conteúdo novo. Um grande abraço. Tchau, gente.